na luta contra o tabagismo. A boa notícia é que o número de fumantes no Brasil está em queda. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa do Ministério da Saúde. O número de fumantes caiu de 15,7% em 2006 para pouco mais de 9% em 2023. Essa foi a última pesquisa divulgada. É um resultado que mostra esse impacto positivo nas políticas públicas e das campanhas de conscientização que se intensificam em datas como hoje. Mas o alerta continua, especialmente sobre o consumo de cigarros eletrônicos. Cresce principalmente entre os jovens, preocupa especialistas pela alta capacidade de causar dependência e pelos riscos à saúde ainda pouco conhecidos. A gente convidou o psicólogo Rafael Melo para nos ajudar a entender um pouco mais sobre os avanços, sobre os riscos, sobre como esse vício ele é percebido e pode ser tratado. Rafael, seja muito bem-vindo ao Jornal da Mix. O Brasil hoje é um dos países que está em queda no número de fumantes, mas na sua visão, quais foram os fatores que mais contribuíram para essa redução? E essa redução, ela realmente representa a realidade, já que estamos vivendo aí um boom no consumo também de cigarros eletrônicos? Boa pergunta, Thaís, e bom dia a todos que nos ouvem, bom dia a vocês. E assim, é associado diretamente à informação que a gente está tendo. Cada vez mais a gente tem acesso a mais informação e também está tendo esse movimento em prol da saúde, né? A gente começa a observar, até próximos a nós mesmos, como que a cultura, a atividade física está aumentando também, né? A cultura aos bons hábitos é algo que está sendo muito falado, né? Não é mais tão... tá na moda, vamos dizer assim. E isso tem essa associação, sim, com a diminuição do tabagismo e com hábitos mais saudáveis. Agora, tem um detalhe importante, que é as questões que prendem a pessoa ao consumo do cigarro. Há muitas que já tentaram e voltam, né? Retomam aí o consumo. O que é que se explica em relação a isso? A nicotina tem esse poder, de fato, de meio que ocupar um espaço dentro da cabeça das pessoas e, por conta da dependência, impedir essa ruptura também com o cigarro? Isso mesmo. Quando a gente fala do cigarro, do vape também, ele está diretamente associado à nicotina, né? Que é uma substância que ela causa uma mudança na neurobiologia cerebral. Né? E essa mudança gera a dependência e a tolerância. E assim, como em qualquer outro vício, né? Seja relacionado à dependência química, álcool ou a vícios comportamentais também, quando você não está... quando tem essa dificuldade, essa mudança no seu cérebro, você não consegue viver a longo prazo sem aquilo. Então tem essa grande dificuldade. Eu vi ontem uma reportagem dando conta em relação ao consumo do café. Então a pessoa sempre associava o primeiro cigarro do dia após o primeiro café. E aí a orientação da psicóloga entrevistada, Thaís, era de que ela começasse o dia ou tomando suco, coisa cítrica, hábito, né? Escovando o dente, para tentar desprogramar o cérebro em relação a isso. Ou seja, estava diretamente associado. Já outras dizem, não, eu só bebo, aliás, eu só fumo quando eu bebo. Só que ele bebe todo dia. Então ele fuma todos os dias. Então tem essas associações que são feitas que o cérebro vai também se acomodando àquela situação, Thaís. Por que é tão difícil largar esse vício? A nicotina, a gente sabe, gera dependência, esse é o maior problema, né, do vício, do cigarro, do tabagismo, mas também gera uma compulsão. Tudo o fumante descarrega ali naquele momento. Um vício que o leva para fora da sociedade, que o leva para porta das casas, para as varandas dos prédios, para longe da família. Então, o que dificulta mais? Por que é tão difícil largar? Então, é bem colocado, né? Associado a um conjunto de hábitos, um conjunto de comportamentos que você tem no seu dia. A forma de você tratar esse tipo de dependência tem algumas etapas, né? Por exemplo, tem a psicoterapia baseada em evidências, né, científicas, que é a terapia cognitivo-comportamental, que ela atua justamente nos gatilhos, né, na identificação de gatilhos que te levam a fumar, a vaporizar, que seja, ao consumo da nicotina.
E a partir daí a gente faz uma mudança na estrutura cognitiva, ou seja, na forma que você pensa sobre aquele determinado comportamento ou hábito. Tem também alguns outros tratamentos, como o farmacológico, né? A bupropiona, que é muito utilizada para o tratamento, para o controle de ansiedade, de impulso, né? E como a gente falou no começo também, essa mudança no estilo de vida, né, é fundamental para que a gente consiga ter porque você consegue parar de fumar, né, mas a manutenção disso que se torna um grande desafio. Então a gente começa, a partir do momento que você identifica esses gatilhos, se necessário, você entra com intervenção medicamentosa e existe essa mudança de hábitos, e você consegue estabelecer uma mudança de hábitos duradoura, aí a gente trabalha com a PPR, que a gente chama, né, que é o Plano de Prevenção à Recaída desses comportamentos, desse vício. E aí é bem individualizado isso, mas são mais ou menos essas etapas que a gente passa para que a gente consiga realmente se livrar dessa compulsão, desse vício. Agora, Marcos, só complementando, eu acho que como todo tratamento, se não houver uma mudança de mentalidade, um querer para parar de fumar, eu tô com um fumante aqui do meu lado. Ele tá aqui querendo falar. Eu vou deixar, tá, Mazo? Ele tá ouvindo tudo para discordar. Tá ouvindo tudo. Se não houver, viu, Mazo? Uma mudança de mentalidade realmente é difícil e ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai conseguir fazer tem um isso componente por você. ligado à adrenalina, né? O Mazo, ele é produtor. Então, a adrenalina de trabalho dele está totalmente voltada para o jornalismo e o cigarro, ele entra no intervalo de um momento para o outro como sendo a única pausa capaz de fazer ele se reorganizar para começar novamente. Eu sei porque eu encontro com ele. Então, tem dias que ele fala lento, mas tem dias que ele fala extremamente acelerado. Tô mentindo, Mazo? Verdade absoluta. Tá falando calmamente agora. Eu queria aproveitar aqui a ocasião e perguntar o seguinte: para pessoas que são extremamente ansiosas, é o meu caso. E olha que eu fumo desde a universidade, isso faz muito tempo, né? Tem mais de 35 anos. Você acredita que essa questão do transtorno de ansiedade, a pessoa que tem esse transtorno de ansiedade, que ela é extremamente ansiosa, e o cigarro, ele executa exatamente uma quebra, né? Nessa questão da ansiedade. Para essas pessoas ansiosas, o largar o fumo é muito mais difícil? Você toma café também? Muito. Não, é engraçado não que toma não. Café. Eu não bebo e não tomo café. Boa, valeu. É só o cigarro. Por favor, Quer dizer, Rafael. é só o cigarro que já é muito, né? Fala, Rafael, fica à vontade. Sim, de fato se torna mais complexo o tratamento de alguém que tem, né, esse transtorno, algum transtorno de ansiedade associado. Mas assim, o caminho que a gente utiliza, primeiro é tratar esse transtorno, né, de ansiedade. Se tiver alguma a gente identifica ali terapia, psicoterapia, de preferência terapia cognitivo-comportamental, que é a que tem mais evidências para o tratamento, né, desse tipo de transtorno de ansiedade. Então a gente diminui esses sintomas ansiosos para depois a gente começar a entender quais foram as associações que você fez com o cigarro, porque há 35 anos, né, que você fuma, e assim, você já criou uma relação com esse cigarro, né, já se tornou no dia a dia né, é o seu companheiro, né, então a gente vai começar a colocar, mudar essa relação que você tem com ele através de conhecimento, através de você identificar, fazer uma lista, às vezes, do prejuízo e benefício desse comportamento, desse vício na sua vida. E assim a gente começa a iniciar o processo de mudança. Você quer pegar ele como um laboratório para a sua carreira? Vai ser um desafio para a sua carreira. Mazo já está aqui como paciente. Um piloto, né, aqui do Mazo, porque é uma luta. Ele está falando aqui, 35 anos. Você tem quanto de idade? 55. Então, quer dizer, mais da metade da sua vida, é isso? Mais da metade da sua vida fumando. Então, veja só, Rafael, a gente não está falando de algo que, claro, socialmente falando, o cigarro passou por etapas no Brasil, tá? Houve a etapa nos anos 30, 40, 50, que era muito bom fumar, né? Era o jogador Gerson, que jogava no Botafogo e na seleção brasileira, quando terminava o intervalo de um tempo para o outro, ele não descia para o vestiário, ficava dando entrevistas aos companheiros lá da crônica, fumando, porque ele tinha o patrocínio, adivinha só, de uma empresa de cigarro.
Então ele, Mister, eu acho que era Mister, é um cigarro que tinha antigamente. Ele dava entrevista fumando, ele se arrepende até hoje, claro. Então veja que a gente está falando de algo realmente que passou por etapas culturais, sociais e agora essa compreensão da saúde. E pelo que o Rafael fala, o combate e o enfrentamento, ele é interdisciplinar. Vai da psicologia, tem horas que vai na psiquiatria, tem horas que vai no pneumologista e vai no cardiologista. Quer dizer, são várias as consequências. Eu lembro da minha mãe falando, minha mãe foi fumante durante 30 anos, né? Hoje ela não está mais aqui entre nós, mas eu lembro muito, recente, essa lembrança de ela dizendo, Thaís, quando eu comecei a fumar, era moda, então era bonito, as mulheres eram charmosas quando... tragavam e estavam ali com o cigarro na mão. Então, essa evolução foi mudando a forma como as pessoas também enxergavam as mulheres fumantes. E ao longo dos anos, hoje, uma mulher com cigarro na mão já não é bem vista. As pessoas já olham com um olhar de julgamento. Mas por quê? Porque o cigarro faz mal à saúde. E as pessoas estão com essa consciência, tem mais essa consciência hoje em dia. Né? Eu acho que é importantíssima essa data de hoje e aproveito, viu, Marcos? Já para deixar o espaço para o Rafael, para a gente encerrar, qual a mensagem que você deixa, aproveitando o dia de hoje, para quem fuma, como o Mazo, por exemplo, que está aqui já pessoalmente, quem está pensando em experimentar o cigarro eletrônico, especialmente os mais jovens, Rafael? É esse o alerta que eu queria deixar mesmo, assim, quando a gente fala de combate ao fumo, tá, sim, ligado aos vapes, né, que estão aí na moda, com vários sabores, e o alerta que eu deixo é que muitos desses vapes, esses líquidos que a pessoa inala, eles têm 10 vezes mais nicotina do que um cigarro normal, né, então o vício que ele causa, a dependência que ele causa é muito maior do que um cigarro, do que de cigarro. E acho que é isso. Se você fuma, se você tá com dificuldade de parar, se você tá vaporizando, se você tá começando achando bonito, aí jovens, né, também acabam sendo mais fáceis, né, de entrarem nisso. Busca ajuda, se informa, né, e procura os canais também do SUS, caso você não tenha, né, como tá indo de uma forma mais particular. E acho que é isso. Valeu, obrigado pela presença então do Rafael Melo, psicólogo, hoje falando nesse dia tão importante, dia 29 aí de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Reduções, mas a indústria, ela obviamente se reavaliou, se reinventou e está captando você com o vape, né? E olha que o vape surgiu com uma fake news no Brasil, dando a entender que porque ele é vaporizado, ele era menos tóxico do que o próprio cigarro comum. E que ele ajudaria o fumante convencional a largar o vício. Pois é, enganaram todo ilusão. mundo, né? Enganaram todo mundo. 7:01, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, Thaís. Vamos para um rápido intervalo e aproveito para passar a mensagem do Rematroy Gel Ultra Forte, mais novo produto da marca Teseus.